começando mais um Café VIP. E hoje o tema é dependência química e trouxemos para falar desse tema tão polêmico o especialista Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Adoro falar sobre dependência química, é um grande prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Então, para começar a nossa entrevista, dependência química é uma doença, Marcelo? Sim, a dependência química é uma doença. Nós temos hoje critérios específicos que nós vamos estar falando sobre eles e que é a partir desses critérios que a gente define se a pessoa é dependente química ou não. E quais são esses critérios? Nós temos 11 critérios. Então nós temos a tolerância, quando o indivíduo a cada vez ele usa mais da substância para ter a mesma quantidade de prazer. Nós temos a síndrome de abstinência, quando ele faz o uso de substância e aí ele já tem aqueles sintomas desagradáveis do uso, o forte desejo de consumir, então a cada vez ele quer consumir mais e mais e mais. Outro critério muito importante é quando ele começa a deixar as coisas da rotina dele para o consumo da substância. Então ele começa a construir o dia dele baseado no consumo de substâncias. Outro critério é quando ele acaba deixando a família de lado, o emprego, para quê? Para dar realmente mais vazão a esse desejo que ele tem de consumir substâncias. Temos um outro critério que é o quê? Depois que esse indivíduo ele já está nesse uso compulsivo, ele acaba deixando de fazer algumas coisas. E aí, quando questionado sobre isso, ele diz, não, eu vou deixar de usar. E aí ele vai cada vez tentando parar. E por não conseguir parar, é um dos critérios. E aí, a cada vez que ele tenta e que ele não consegue, ele já vai se sentindo mais fracassado, mais inútil, meio, né? Mais inútil. E isso é um dos critérios que prejudica no processo dele. Tá? Não que a recaída faça parte do tratamento, mas faz parte do processo de recuperação dele. Então o indivíduo ele acaba recaído. Um outro critério também que a gente tem que ressaltar é o quê? É que esse indivíduo que ele faz uso, quando ele para de usar, ele consegue ficar um tempo sem o uso. Quando ele volta a usar, ele reestabelece todo o padrão de uso que ele tinha anteriormente. Então esses rapidamente são os critérios, a gente vai colocar de uma forma bem clara para as pessoas estarem acompanhando. E Marcelo, quais os indícios que um dependente pode apresentar? A gente tem que estar muito claro que o dependente ele é um refém das oportunidades. Ele é alguém que ele não consegue dizer não, então ele acaba se colocando num convívio, né, que a gente chama de cultura de consumo, num convívio com outros usuários, com pessoas que possibilitam o uso dele, são pessoas que vendem o uso dele, então ele acaba inserido nessa cultura de consumo. Esse é um dos grandes desafios que nós temos, depois fazer com que ele faça essa transição, saia dessa cultura de consumo para ir para uma cultura de recuperação. Então, o que nós temos que observar? Observar quais são as amizades que ele está tendo, qual que é a rotina desse indivíduo que tem. Aí sim a gente consegue já começar a identificar. Quanto antes a gente começar a perceber isso e quanto antes a gente buscar um acompanhamento para isso, melhor é o prognóstico. Eu sei que é muito complexo e a gente até fica sem saber como lidar com essa situação. Explica para nós como lidar com o dependente químico. Sim, Elis, é muito complexo mesmo. Tanto é que é uma doença biopsicossocial. O psicossocial aí, a gente considera o espiritual, tá? Eu estou pensando social de uma forma um pouco mais ampla, mais sistêmica. Por ser essa doença tão complexa, nós temos que ter um cuidado especial com esse indivíduo. Então, buscando um acompanhamento, um grupo de apoio, um profissional para nos orientarmos, e entender que de vez em quando ele não tem condições de realmente dizer, olha, isso faz parte da doença. Eles têm uma dificuldade. Sim, uma dificuldade imensa de pedir ajuda. E também faz parte de uns critérios da DQ, que é o quê? Ele buscar
né? Porque a cada vez ele vai se sentindo, ele acha que ele é capaz de parar com o uso a hora que ele quiser, mas infelizmente ele não consegue. Você gosta do que é bom, bonito e barato? A Arte Brasil oferece o melhor para você. Aqui você encontra tudo em gesso para melhor flexibilidade e harmonia para os seus projetos. Escolha bem e abuse da arte. Escolha Arte Brasil Gesso. Dependência química tem cura? E qual o tratamento? Ela é uma doença, ela não tem uma cura, normalmente ela está associada com uma outra doença e isso tem que estar realmente claro para esse profissional que atender esse indivíduo que tem a dependência química. Esta é de fundamental importância que esse profissional tenha identificado quem veio primeiro, se é essa patologia secundária ou essa é a patologia primária, porque a dependência química, se ela está associada com outro, tem que estar claro. Para quê? Para que quando você tratar, você saiba se, afinal de contas, ele tem uma depressão, ou ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se ele tem um transtorno de ansiedade. Para quê? Para que seja tratado, para que esse indivíduo, saindo desse uso, ele realmente não retome esses sintomas da depressão ou da ansiedade e faça com que ele retome o uso novamente. Então, você tratando as duas juntos, mas tendo claro, esse profissional tem que estar claro isso, gente. Você que vai colocar o seu parente, né, o seu familiar num tratamento, ele tem que ter o diagnóstico, ele tem que saber se ele tem uma comorbidade envolvida, qual que veio primeiro, qual que veio depois. Quais tipos de especialidades fazem parte nesse tratamento? Quais são os profissionais envolvidos? Normalmente é o que a gente chama de conselheiro, que normalmente tem nessas comunidades terapêuticas, o psicólogo, o psiquiatra, o arteterapeuta ajuda muito também. Hoje um profissional do qual nós temos e achamos que é fundamental é o gerenciador de caso. É aquele profissional que vai ajudar esse dependente químico a tomar as decisões. Por quê? Porque o dependente químico é uma pessoa da qual ela tem realmente um problema no lobo frontal dela, que é responsável pelo controle. E o que faz? Esse lobo frontal é aquele que é responsável, pra gente dizer faço, não faço, vou, não vou. É a dúvida. É a dúvida. Esse dependente químico, ele não consegue ter isso. É que ele vai, eu faço, eu vou. Ele não consegue ter esse freio. Se ele tivesse esse freio, ele não era um dependente químico, né? Exato. Então, tem que ter esses profissionais para quê? Para que ajude. Então, esse gerenciador de casos, ele serve para isso. E para resolver toda essa problemática que teve, né, durante o período que ele estava consumindo drogas. Por quê? Porque ele já esqueceu família, trabalho. Então, quanto antes você conseguir remediar isso, melhor para o familiar, mais fácil o prognóstico. E eu acho interessante colocar uma coisa: não precisa ser voluntário para ser efetivo o tratamento. Em relação a quem tem algum parente, né, dependente químico, eu queria que você deixasse aí uma dica para o meu público. As pessoas que você começa a observar comportamentos que você já acha estranho. Normalmente os usuários de substâncias são pessoas que realmente, por eles fazerem
de tudo. Eles acabam mentindo bastante, sendo muito manipuladores. Para quê? Porque eles estão querendo fazer uso. Por quê? Porque eles estão sempre focados no uso da substância dele. Então, observou, viu que tem algum comportamento que está inadequado, que você já está tendo risco, você observou que no quarto do seu filho adolescente já está um cheirinho estranho, ou tem bebida embaixo da cama. Atenção, para quê? Para que realmente procure quanto antes um profissional, para que oriente, para que passe a informação, para que você realmente se torne um fator de proteção na vida do seu filho ou do seu familiar. Não seja fator de risco, seja de proteção. Marcelo, eu agradeço muitíssimo aqui sua presença. Obrigado. E obrigada por ter aceito o meu convite, participar aqui do Café VIP, e espero que você volte aqui para falarmos desse assunto aí, que hoje é um tabu, né? Um assunto fechado. Nós vemos que as pessoas não falam muito desse assunto, mas precisamos alertar sempre as pessoas, né, do que vem ocorrendo. E foi um prazer. Obrigado, eu que agradeço a atenção que vocês tiveram comigo, o carinho de me receber, de me ouvir, e será um prazer porque eu adoro esse tema, né? Minha especialização foi nele e já estou há anos trabalhando porque é algo que me satisfaz a cada resultado pequeno que eu consigo.